Vamos iniciar o PET, volume 4, semanas 5 e 6, terceiro ano, matemática. O tema trabalhado na semana 5 será sistemas de equações de primeiro grau. No exemplo 1, nós temos a solução do sistema linear 2x mais y igual a 3. 3x menos y igual a menos 8 é tal que. Vamos resolver esse sistema utilizando o método da adição. Eu vou somar aqui x com x, y com y, termo independente com termo independente. 2x mais 3x, 5x, mais y, cancela menos y. 3 menos 8 é menos 5. Vamos descer esse 5 para o denominador. X é igual a menos 5 sobre 5, x é igual a menos 1. Para encontrar o valor de y, eu vou escolher uma das duas equações. Por exemplo, a primeira, 2x mais y igual a 3. Como eu sei que o x é menos 1, eu substituo o x por menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2, mais y igual a 3. Vou pegar esse menos 2 e vou passar para o lado de lá da igualdade. Mudou de lugar, mudou de sinal. Y é igual a 3 mais 2, y é igual a 5. A solução do nosso sistema linear é x igual a menos 1, y igual a 5. Então, veja, x é maior que y? Não, x é menor que y. X dividido por y é 0,2, veja bem, menos dividido por mais é menos, o resultado não pode dar positivo. X não pertence a z, é falso. X é menos 1, é um número inteiro, pertence ao conjunto z dos números inteiros. X vezes y é igual a menos 5, então, menos 1 vezes 5 é menos 5. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Exemplo 2. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que ao todo são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, calcule o número de processos do doutor Carlos. Então vamos analisar. Se ao todo são 78 processos, eu posso dizer que os processos do Dr. André mais os processos do Dr. Carlos vai dar um total de 78. A mais C é igual a 78. Vamos utilizar a questão dos grampos. A secretária utiliza um grampo para cada processo do Dr. André e 2 grampos para cada processo do Dr. Carlos. Então, 1 André mais 2 Carlos, que vai dar um total de 110 grampos. Então, aqui eu vou colocar chaves e aqui nós temos o nosso sistema. Nós sabemos que esse número 1 aqui na frente não tem necessidade, então a gente pode apagar. Aqui eu vou multiplicar uma das linhas por menos 1, porque da forma como está, nenhuma variável vai zerar. Quando eu multiplico uma linha por menos 1, todos vão trocar de sinal. E eu posso cancelar aquela linha. Agora eu vou resolver com a segunda e a terceira equações. A cancela com menos A. 2C menos C é um C, que é igual 110 menos 78, 32. Veja que pede para calcular o número de processos do Dr. Carlos, que é justamente C. C igual a 32. Portanto, o número de processos do Dr. Carlos é 32. O método que nós utilizamos foi também o método da adição. Na semana 6, nós vamos trabalhar com geometria e medidas, geometria métrica e de posição. No primeiro exemplo, eu tenho a pirâmide de Quéops no Egito é uma pirâmide de base quadrada. O lado do quadrado tem medida de aproximadamente 230 metros e a altura de aproximadamente 139 metros. Calcule o volume dessa pirâmide em metros cúbicos. Converta sua resposta anterior para litros. Então, vamos lembrar, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura.
Lembrando que essa base é uma base quadrada, então a fórmula para o quadrado é lado ao quadrado. O lado é 230 ao quadrado. E aqui eu substituí a altura, que é 139. Resolvendo primeiramente a potência, né? 230 elevado ao quadrado, 52.900. E os demais valores eu copiei. Então, aqui eu multipliquei 1 vezes 52.900 vezes 139. E depois dividimos por 3. Então, deu o valor 2.451.033,333 metros cúbicos. Na letra B, pede para converter a resposta para litros. Se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então é só eu pegar esse volume e multiplicar por 1.000, que corresponde a deslocar a vírgula 3 casas. Então, aqui eu tenho unidades, milhares, milhões, bilhões. Então, o volume em litros será 2.451.000.000 33.333,3333 litros. Questão número 2. Um edifício residencial possui uma caixa d'água em formato de um cilindro, cujo diâmetro interno é de 3 metros e cuja altura da água é de 4 metros. Calcule quantos litros de água cabem nela aproximadamente. Adote o valor π, aproximadamente 3,14. Então, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, isso aqui é a base, né, que é círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então, o diâmetro é 3, o raio é a metade, é 1,5. Então, eu tenho o raio, que é 1,5, 1,5 metros, tenho a altura, que é 4, e nessa questão nós vamos substituir o valor do π por 3,14. Então, substituindo na fórmula, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Primeiramente, eu irei fazer aqui a potência e os demais eu irei copiar. Então, 1,5 ao quadrado, 2,25. Vezes 3,14 vezes 4. Então, eu tenho 28,26 metros cúbicos. Calcule quantos litros de água cabem nela aproximadamente. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, eu vou pegar 28,26, que está em metros cúbicos, vou multiplicar por 1.000 e vai se transformar em 28.260 litros. Questão número 3. O raio médio da Terra, aproximada por uma esfera, é igual a 6.371 quilômetros. Calcule a área da superfície terrestre em quilômetros quadrados. Calcule o volume terrestre em quilômetros cúbicos. Então, vamos lembrar que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Nesse caso, nós não precisamos substituir o π, porque não foi pedido isso na questão. Então, eu substituí somente o raio, né? Que é 6.371 ao quadrado. Resolvendo a potência, eu tenho aqui 40.589.641, que vai multiplicar 4 vezes π também. Então, eu tenho a resposta da área da superfície esférica, 162.358.564 π quilômetros quadrados. Se eu substituísse o π por 3,14, esse valor ainda iria aumentar. Na letra B, pede para calcular o volume terrestre em quilômetros cúbicos. Então, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Mais uma vez, não há necessidade de substituir o π, porque não foi pedido. O raio é 6.371, só que agora ao cubo, né? Então, esse valor ao cubo aqui fica bem grande, ó. Aqui as unidades simples, milhares, milhões, bilhões. Então, 258.596.602.811, né? Vezes π vezes 4, e depois dividido por 3 aqui. Então, o resultado final, aqui eu tenho unidade simples, milhares, milhões, bilhões. Então, o volume da esfera, 344.795.470.414,666 π quilômetros cúbicos. Então, se eu ainda fosse substituir o π, esse valor ainda seria maior ainda. Questão número 4. Uma piscina olímpica cheia até a altura de 2 metros possui volume de 2.500 metros cúbicos, ou seja,
0,0000025 quilômetros cúbicos. Então, aqui está em metros cúbicos, aqui está em quilômetros cúbicos já convertido. Quantas piscinas olímpicas seriam necessárias para encher o planeta Terra? Aí eu tenho várias alternativas aí. O volume da esfera a gente já fez na questão anterior, né? A gente tem esse valor gigantesco, só que na questão anterior nós não substituímos o π. Então aqui a gente vai substituir o π por 3,14. E aí a gente deu esse valor gigantesco aí, que é o volume da Terra, o volume da esfera, em quilômetros cúbicos. Só que eu quero saber quantas piscinas olímpicas seriam necessárias para encher o planeta Terra. Então, para isso, eu vou pegar o volume da Terra e vou dividir pelo volume da piscina, tá? O volume da esfera, que é o volume da Terra, é esse valor gigantesco que eu tenho, e o volume da piscina em quilômetros cúbicos é esse valor, 0,0000025. Fazendo essa divisão, é um número tão grande, tão enorme, que a própria calculadora apresenta o resultado em notação científica. 4,33 vezes 10 elevado a 17, né? Então, eu posso deslocar 17 casas, terei esse número gigantesco. E aí, qual a alternativa marcar? Então, para a gente não se perder, vamos lembrar, essas casas, as últimas, são as unidades simples. Aqui eu tenho os milhares, aqui eu tenho os milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Então, a nossa resposta é 433 quatrilhões, que é a alternativa letra B. Questão número 5. Adriana é dona de uma indústria de aparelhos portáteis de ar-condicionado. Para despachar cada produto para o respectivo cliente, ela utiliza embalagens cúbicas, devido ao menor custo junto ao seu fornecedor. Ela decidiu consultar o site dos Correios quanto ao envio de encomendas em território nacional e encontrou a informação a seguir. Aqui eu tenho os limites das dimensões, né? O comprimento vai de 15 centímetros a 100, a largura de 10 a 100 e a altura de 1 a 100. A soma das medidas tem que ser no mínimo 26 centímetros e no máximo 200 centímetros. Então, vamos analisar. Assinale a alternativa que melhor representa o volume da maior caixa que a Adriana poderá mandar em litros. Então, vamos pensar. A Adriana vai utilizar caixas cúbicas, né? A medida do lado, ou melhor, da aresta, a gente pode representar pela letra A. A largura será a mesma e a altura será a mesma. Então, aqui eu tenho uma caixa cúbica, um cubo aí. A soma das medidas vai de 26 a 200. Como ela quer utilizar a maior caixa possível, então eu vou dizer que a soma dessas medidas é 200, que é o máximo que se pode alcançar. Então, A mais A mais A, 3A, que é igual a 200. Desce o 3, A é igual a 200 dividido por 3, que vai dar 66,66666 centímetros. É o valor máximo que a medida, né? A aresta dessa caixa cúbica poderá medir aí. Então, a gente sabe que a aresta é 66,66666 centímetros e o volume do cubo é sempre A ao cubo, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, a aresta ao cubo. Colocando 66,666 ao cubo, a gente vai ter um valor aproximado, 296.296,296 reticências centímetros cúbicos. Só que pede a resposta em litros. Então, eu tenho que fazer a conversão, né? Então, eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litros. Então, aqui a gente vai fazer a devida multiplicação do valor encontrado em centímetros cúbicos vezes 0,001 para se transformar em litros. Chegamos na resposta 296 reticências litros. Então, como as alternativas usaram uma casa após a vírgula, né? Então, aí ficaria aqui, ó. Só que a próxima casa é 9, então esse 2 foi arredondado para mais. Por isso, a resposta correta ficou 296,3 litros, que é um valor aproximado. Questão número 6. Uma sala possui comprimento A igual a 6 metros, largura B igual a 3 metros e altura C igual a 2 metros. Quanto mede a diagonal dessa sala em metros? Então, muito fácil. A diagonal de um paralelepípedo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.
Substituindo os valores, eu tenho raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, a diagonal é raiz quadrada de 49, que é 7. Questão número 7. Observe a figura a seguir. Aqui eu tenho vários poliedros. Quais deles satisfazem a relação de Euler? Então, o teorema de Euler, aqui eu tenho as opções, né? As várias opções que a gente vai analisando uma por uma. Então, o teorema de Euler é V mais F é igual a A mais 2. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Eu vou analisar o primeiro da lista, que é o pequeno dodecaedro estrelado. Então, aqui eu tenho a tabela, basta que eu substitua o número de vértices, que é 12, mais o número de faces, que é 12, tem que ser igual ao número de arestas, que é 30 mais 2. 24 não é igual a 32, é diferente. Portanto, esse primeiro eu já posso descartar. Vamos agora para o segundo, o grande dodecaedro estrelado. Substituindo os valores, V, 20, que é o número de vértices, mais faces 12, que é igual a arestas 30 mais 2. Esse sim corresponde, satisfaz a relação de Euler. Próximo que a gente vai testar o grande dodecaedro. Então, aqui eu vou utilizar V de vértices, que é 12, mais F de faces, que é 12. Tem que ser igual a arestas 30 mais 2. 24 não é igual a 32, então eu também posso descartar. E no final aqui, o icosaedro estrelado, né? V de vértices, que é 12, mais F de faces, que é 20, vai ser igual a arestas, que é 30 mais 2. Então, ele também satisfaz a relação. Portanto, as alternativas, né? A alternativa que corresponde a esses poliedros que satisfazem a relação de Euler é o grande dodecaedro estrelado e o icosaedro estrelado. Alternativa correta, letra C. Chegamos ao final da nossa aula. Bons estudos e até a nossa próxima oportunidade.